Meu nome é Renan, trabalho aqui na Bluesoft, na parte de produtos, ok? Hoje não vou fazer apresentação de slides, é um assunto que eu já tenho um ano que em uma palestra no TDC, eu vi a palestrante muito legal, a Jaqueline da W Futurismo, eu achei bem interessante. Aí eu lembro sempre quando eu lembrava, eu voltava a pesquisar na internet algumas novidades sobre isso, sobre o futurismo. Dá a entender que é ficar simulando coisas, assim, talvez até, vamos dizer assim, conceitos, ficar projetando. Tem a ver sim com futurismo, mas é além disso. É uma coisa mais concreta. Então eu vou falar um pouco mais para vocês, só que antes disso, eu queria trazer um pensamento. Eu achei muito interessante, muito legal mesmo, a última palestra que teve. Talvez vocês assistindo aqui agora, vocês podem consultar depois sobre a comunicação não violenta que a Márcia falou, de trazer essa parte que hoje, né, tá em ascensão. Acho que todo mundo está sentindo isso, quando a gente não fica muito preso nessas brigas políticas de polarizações e também muito focado nessa nossa mídia, parece que a gente traz uma consciência muito maior, parece que a gente fica mais desperto para a realidade do que nós, né, gostamos, o que a gente está aqui fazendo de importante no mundo como pessoa, para as pessoas principalmente, e a gente deixa de viver essa polarização e até eu considero agora assim também que é um pouco de domínio que é criado em cima da sociedade, essa polarização em cima de política, governo e também que a mídia é produzida pela mídia. É uma opinião pessoal minha, que agora parece que está muito mais evidente, as pessoas estão com esse sentimento muito maior desse, sei lá, pós-Covid, como que a gente vai agir. Eu pretendo, né, eu acho que vai ser uma coisa muito difícil, né, quando você sair na rua, começar a lidar com as pessoas, ver aquele monte de informação no celular, não cair ou ficar imerso nesse mundo, capitalismo, de marketing, de consumismo, etc e tal. Mas eu acho que é um grande desafio para a gente, eu acho que esse momento a gente tem que transformar numa responsabilidade da gente pensar nisso e também contribuir de outra forma para da sociedade, e também para nós mesmos, como seres humanos, a gente poder viver melhor. Eu acho que vai ser um grande desafio para a gente não deixar voltar ao que era no passado e ficar preso nessa polarização e tudo mais. Tá? Eu acho que é só um pensamento meu que eu queria trazer, talvez assim, eu quase tenho certeza que vocês também estejam tendo esse sentimento, uns mais aflorados, outros não, que é o que a gente chama que é o despertar da consciência, tá? Então, eu vou voltar ao tópico aqui. Então, eu não quero. Tem muito assunto para falar. Eu vou falar de uma forma mais conceitual. Eu não coloquei em slides. Eu só queria mesmo expressar. Eu acho que eu nem talvez vou expressar da forma que deveria ser para entender ele de como ele vai ser importante para o andar nosso da sociedade no futuro, mas eu espero compartilhar, conforme eu for estudando e tendo mais domínio, compartilhar mais esse conhecimento, tá? Então, assim, ó, o futurismo nada mais é que é uma disciplina. Ela trata como serão os nossos futuros. Então, e não são futuros há 100 anos, 200 anos, porque isso é muito difícil de prever, mas são futuros emergentes. Esses futuros emergentes a gente diz que é cerca de uma década. Então, essa disciplina, ela não é apenas ficar visualizando e imaginando. Ela trabalha com dados científicos, experimentos científicos, usos de tecnologias, de dados que hoje são gerados pela gente, que a gente pega o que ainda não está moldado, a gente traz para essa realidade as necessidades que a gente tem hoje, e aí com a intuição do futurista, que é isso que eu também vou falar agora, ele pensa como que, com o uso da tecnologia, de toda a ciência que a gente tem hoje, pode se criar, formar essas coisas para o nosso bem no futuro, tá? Então, quem faz esse estudo também não é apenas imaginativo, ele usa bastante da intuição dele, é um dos principais fatores, só que para usar dessa intuição, ele tem que ter diversas características e qualidades pessoais para que essa intuição ela seja usada de forma positiva para a sociedade, não de forma negativa.
E também ele estuda bastante todas as vertentes da biologia, de negócio, de comércio, de varejo, de indústria, de meio ambiente, da sociologia. É um conhecimento muito grande que ele tem para ser um futurista. E para ele usar essa intuição, mas com todo esse conhecimento que ele adquiriu para poder pensar em coisas para o futuro, tá? Então, em resumo, isso. Tem a parte do futurismo, que é a gente pensa em coisas que vai acontecer, em criar coisas que vai ser para o bem nosso da sociedade, que vai ser utilizado, é, e também no intuito de que seja transforme como é hoje a forma hoje como é o capitalismo, de criar um produto, do marketing, do consumo. O futurismo a gente tem que pensar de uma forma que ele vai ser feito no bem comum da sociedade, pensando no meio ambiente, pensando em toda a população e para reverter essa desigualdade que a gente tem hoje. Se toda forma de criação de um produto, de serviço, ela pensando no futuro, ela não tem todas essas vertentes, ela, ela não vai ser bem vista é, como um bem comum pela sociedade. Então é muito importante seguir algumas premissas que o estudo desse futurismo traz, tá? Que é o bem comum, coletivo, pensar o bem-estar, e o futurista ele pensa sempre no bem comum daquela pessoa, tá? Como que a gente vai trazer isso de uma forma social e não apenas em forma corporativismo, de capitalismo, querendo resultado, querendo lucro. Isso daí é uma coisa assim que está mudando conceitualmente e a população cada vez mais que ela for despertando para isso, ela vai trazendo para dentro da empresa. Se ela não conseguir isso para dentro da empresa, ela vai procurar outras empresas para ela trabalhar com um propósito que ela está se descobrindo agora, que é isso, entendeu? Trabalhar com um propósito, mas dando a sua energia para produzir algo para o bem comum da sociedade, tá? Então, para a pessoa ser um futurista, a principal característica que ela vai ter ela é chamada da inteligência intuitiva espiritual. O que seria isso? É o terceiro nível de inteligência. O que já é mais conhecido massificamente é a primeira inteligência, que é o conhecimento de ciências exatas, da matemática e de ciências espaciais. Essa é a primeira inteligência. A segunda inteligência que veio é a inteligência emocional. É você saber transformar todo esse seu conhecimento, passar ou receber, quando você não sabe, mas de uma forma de empatia com as pessoas. Ter habilidade de inteligência emocional, de empatia, autopercepção e assim, de motivação. Essa é a segunda inteligência que a gente, no nosso processo de evolução, a gente viu que foi necessário ter. E a terceira, que ainda ela não é muito conhecida, ou talvez alguém já conheça, é a inteligência espiritual. O que seria isso? É a intuição. A gente usar da nossa intuição, mas pensando no coletivo. Eu tenho um propósito, eu estou sentindo isso, então, através desse propósito, pensando no coletivo, no bem social, estar de todo mundo, de compartilhamento, eu sinto que eu devo ir por esse caminho que é um propósito de vida que eu tenho. Então, essa é a terceira inteligência que vai ser bastante utilizada pelos futuristas e daqui na próxima década, tudo ela vai ser bem mais falada, tá bom? Que é um processo de evolução nosso. Tá? Considerando isso, então, dessa qualidade da inteligência espiritual, o futurista ele trabalha com quatro momentos. Ele trabalha com o passado, para ver os erros, tudo o que aconteceu, o presente, como as necessidades atuais, o futuro, que é considerado no próximo ano, 5 anos, a próxima década, para saber quais tecnologias já existem hoje para poder sair um produto ou um serviço que no ano que vem já faça uso na sociedade, daqui 5 anos usar uma tecnologia que está em experimento, mas que ela já vai poder ser usada daqui 5 anos, daqui 10 anos. E aí vai chegar um momento que vai ter a singularidade. Então, quem é próximo assim da parte espiritual, vamos dizer assim, que a singularidade seria o momento que esse momento que a gente está vendo aqui, ele foi descrito na parte espiritual, que seria um dos grandes momentos de consciência para trazer a sociedade interno, a pensar no interno, para depois repensar, né, em como seria isso no continuar. O que a gente está vivendo aqui agora é um grande, é um dos marcos. A parte da singularidade que vai acontecer é cerca de 2040, 2045, também
tem descrito isso na parte da espiritualidade e tudo mais, só que também tem marcado isso na parte científica, que vai ser o grande momento que a gente vai chegar em tantos desenvolvimentos tecnológicos de inteligência artificial, que vai chegar um momento que a nossa capacidade de evolução e de crescimento, de inteligência, de progresso, mas pensando nesse nível comum, ela vai se expandir de uma forma assim muito grande, muito mais elevada do que vem acontecendo nesses momentos, que é então é o chamado que vai acontecer a singularidade. Então não é uma coisa que vai acontecer só porque a gente precisa para isso, mas vai acontecer de qualquer forma, entendeu? Então por isso que o futurismo ele tem que ser estudado cada vez as pessoas irem atrás, porque vai ajudar a gente como, vamos dizer assim, pessoa e profissional entender essas mudanças que vão acontecendo e não sofrer. Por isso que eu acho que vai ser um estudo muito importante que vai trazer, vai ter curso, tem curso já, é, diploma, mas não é igual, sei lá, uma ciências contábeis, um curso de administração, de engenharia. Mas no futuro vai ser. Isso daí é fato, tanto que os cursos já tem em alguns países, é uma característica que é considerado do profissional exponencial que ele exige, que ele tem uma visão de futurista, tá? Continuando aqui na parte, então, falei agora do profissional exponencial, que são para a gente pensar quando a gente for criar, tem algumas premissas que a gente já pode pensar sempre quando for produzir alguma coisa, ou criar ou pensar, que são as fases que a gente diz dessa evolução que já estão datadas um pouco e que elas vão ocorrer, que precisam. Então vamos dizer assim, a gente já passou por duas que são chamadas mega shifts. A gente já passou por duas delas. A gente está na terceira, que é a screenification, que é tudo. Vou começar da primeira então. Então, a primeira que foi a digitalização. Então, teve a época da digitalização. Tudo que a gente imaginar no mundo era em papel, era em sketch, alguma forma, ou assinado, ou escrito, sei lá, foto, não sei o quê. Então, teve o grande momento que foi digitalizar todas as informações que a gente imagina do universo, tudo, tudo, receita, cálculo, a fabricação daquele produto, de tecido, de TV, programa, tudo foi digitalizado. Nossas informações pessoais, tudo. Então, já passou a época da digitalização. Todos nós vivemos ela. A próxima fase que a gente ainda nós estamos nela, mas já é uma coisa, são as eras. Já estamos além um pouco dela, foi a época da mobilização. Então todas as informações foram digitalizadas, colocou numa caixinha e a gente precisava ir lá na frente do desktop, na mesinha em casa ou numa lan house para poder ver. Qual que veio a necessidade? Meu, preciso dessa informação agora, eu vou ter que ir lá em casa ou ir acessar numa lan house, eu estou na rua. Por isso que veio a era da mobilidade, os smartphones. A informação foi para a nuvem em algum lugar. Então, através do smartphone, a gente acessa essa informação. Então, foi uma outra era da mobilidade. Então, de qualquer lugar, a gente precisa acessar essa informação. A outra fase, a outra era que a gente já está também é a screenification, que é todas as informações que a gente precisa consultar, ela está em uma tela e a gente em movimento. Então, ela está um pouco, elas estão ligadas, tá? É porque a mobilização também tem muita parte de transporte urbano, do carro, do automóvel e tudo mais, do avião, tudo relacionado e junto com a digitalização. A descreenification, ela é mais associada com isso, a gente vê todas as informações na tela, sabe? E se eu não me engano, tem mais 13 fases, 13 eras que a gente vai passar por elas. Algumas delas a gente não vai estar aqui, outras vão estar, não sei. Eu vou citar alguma delas que eu estou estudando elas. Depois, numa outra oportunidade, eu acho que eu vou até falar mais detalhado, que seria a desintermediação, que seria o quê? Eu quero fazer um serviço, que seria o quê? Não tem mais, já estamos vivendo isso também. Não tem o corretor de imóveis, porque eu vou lá no aplicativo, que eu consigo ver o imóvel, já faço tudo ali, já tiramos o corretor de imóvel da jogada. Vamos colocar um outro profissional a questão do Netflix. Não tem mais a parte lá ir lá da locadora para ver o filme ou no cinema. A gente já vê na televisão. Tudo isso que tinha esse intermédio que a gente precisava acessar, isso vai massificar cada vez mais. Então eu vou continuar citando aqui, tem a transformação, tem da inteligência, automação, virtualização, antecipação, que seria
tudo a inteligência artificial já vai prever com aqueles dados que a gente está alimentando toda essa base de dados do mundo todo. E a robotização que não vai ser apenas a produção, a robotização ela vai começar a fazer trabalhos que hoje a gente considera que é feito por especialistas. O robô ele vai ter inteligência através de predição, antecipação, que ele já vai executar aquela atividade programando para mais ou menos e joga aí, se ele errar para mais ou menos está calculado, então deixa ele fazer. Às vezes é melhor que um humano, que às vezes a gente erra muito ou acerta muito, pelo menos vamos programar o robô lá para ele acertar tanto e errar tanto ou acertar tanto, porque daí precisa analisar se vai ter uma capacidade para poder esse acerto ele conseguir manter, tá? Então essas são as grandes fases ou vamos dizer assim, coisas que a gente precisa observar para a gente pensar quando a gente for criar, produzir, sabe? No futuro, pensar nessas coisas todas que não tem jeito, entendeu? Se a gente ficar pensando em métodos lá de 10 anos atrás, 20, 30 anos atrás, pode ser que não seja um produto para o futuro, pensando no nível social, bem-estar para todos, de compartilhamento, dessa forma, tá? Só para finalizar, eu coloquei algumas coisas aqui importantes que o futuro ele estuda, ele traz. Por exemplo, tem o Avatar. Eles falam, os estudos dizem assim que existirá um avatar nosso, que a gente vai estar, aquele avatar ele vai estar em um local e a gente vai através ter a sensação daquele ambiente, conhecendo aquele ambiente virtual, mas a gente fisicamente vai estar aqui, só que nosso avatar vai estar em um local, aquele avatar ele vai estar, sei lá, numa casa de um parente nosso, ou ele vai estar em uma reunião de negócio, só que a gente vai estar aqui, só que manipulando ele lá e tendo praticamente as mesmas percepções. Impressões de roupa, mesmo talvez vai ser o tecido, plástico, mas a gente vai ter praticamente um modelo de roupa, a gente escolhe, manda para a impressora, ela imprime e a gente usa. Não vai precisar ir na loja, esses grandes centros que ficam todas as roupas lá, isso tudo consome um material da natureza gigante, muito grande. E às vezes eles vão para o lixo e tem tanta desigualdade que não recebe aquela roupa, entendeu? Então é uma coisa que esse estudo traz pensando no meio ambiente e também no consumo, só que também de trazer para a necessidade que a gente precisa real e sem esse consumismo desenfreado, tá? Tem o BrainNet, que tem coisas assim que já viajam muito, que seriam decidiram falar para não falar que seria telepatia, mas seriam através das ondas quânticas que nós temos, que está em estudo da física quântica, do quanto poder que a gente existe, por isso que fala que existe telepatia, as pessoas movem objetos, ou se comunicam, ou têm o seu sentido, mas é porque tudo essa energia quântica, a gente consegue mover algumas coisas através do nosso pensamento. Então esse BrainNet, através de chips, alguma coisa do tipo, eles vão criar essa forma de comunicação entre os cérebros das pessoas, mas de percepções. Então é uma coisa assim bem surreal. Economia de compartilhamento. Toda economia, se não for baseada em compartilhamento, exemplo, compartilhar um carro, compartilhar uma residência, compartilhar lugares ou, vamos dizer assim, coisas. E não eu preciso de uma coisa durante um dia e um mês. O resto do tempo ela fica toda guardada. Essa economia individualista que a gente tem hoje, que eu tenho o meu, só o meu, não impressa, acabou, ela vai mudar. A gente precisa perder esse paradigma. A gente precisa pensar numa economia de compartilhamento. Fabricação de energia, eles falam que a gente vai praticamente fabricar a nossa energia dentro da nossa residência, sem ter todo esse trânsito de energia via gasoduto, não sei o que destrói a natureza. Tem mais coisa aqui, eu vou citar rapidinho. Rastreamento de genoma, tratamento de saúde, cirurgiões robôs, transportes limpos e mais eficazes, pílulas de inteligência, o deep learning, formas de educação, tem um monte, tá? Esse é um assunto, então, que eu estudei, me encheu os olhos. Não sei se eu consegui passar de uma forma legal para vocês, mas é isso. Quem se interessar, depois a gente pode conversar, mas eu achei bem legal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e boa noite.